Então, queria parabenizar a Associação Médica Brasileira pela escolha do tema, que é extremamente atual, pois foi neste ano, em 12/5/22, que, através da portaria decretada pelo Ministério da Saúde, número 1079, que formaliza e institui programas nacionais de prevenção e detecção precoce do câncer no âmbito da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, no artigo 2, fica instituído no âmbito do Sistema Único de Saúde o Programa Nacional de Detecção Precoce do Câncer Coloretal. Então, é neste ano que foi introduzido no SUS a prevenção do câncer coloretal para a detecção do câncer precoce. Por que essa importância? Porque o câncer coloretal é a segunda causa, o câncer coloretal não, mas o câncer é a segunda causa de óbito mundial. O câncer coloretal tem uma incidência crescente no mundo todo, e no Brasil não é diferente. O câncer coloretal é o terceiro câncer mais frequente no Brasil. Só perde para a mama, na mulher, e próstata no homem, ou seja, é o segundo câncer mais frequente no homem e na mulher. A grande preocupação é que o câncer coloretal está sendo feito o diagnóstico numa fase tardia, e isso quer dizer que, em 5 anos, metade desses doentes diagnosticados hoje estarão mortos. Por isso, a necessidade de fazer diagnóstico precoce para se consiga baixar o número de óbitos em 5 anos. O INCA mostra que essa incidência vem crescendo tanto. O último censo foi feito em 2020, nós tínhamos 40.990 doentes novos de câncer do colo retal, já diagnosticados numa fase mais tardia. Isso quer dizer que 20.445 doentes estarão mortos nos próximos 5 anos. No Brasil, é o terceiro mais frequente, mas aqui na região sudeste não é o terceiro, não, é o segundo. E na região sul não é o segundo, é o primeiro. É o câncer que mais mata gaúcho, por exemplo, em Porto Alegre. E, por isso, a grande preocupação de fazer diagnóstico precoce nesse momento. O sexo, a incidência hoje, atualmente, é semelhante, tanto no homem quanto a mulher, incide igualmente. Então, voltando a falar, o câncer coloretal, como todo câncer, é fatal, e, quando descoberto numa fase tardia, 50% dos doentes estarão mortos em 5 anos. Se a gente fizer uma detecção precoce, aí está a importância da detecção precoce, a gente consegue curar 90% desses pacientes, e eles terão sobrevida, sem dúvida, sem a interferência do câncer. E só vai restar esses 10%. Esses 10% que apesar da detecção precoce, ainda tem risco de óbito. Existe hoje a quimio e a radioterapia, que teve um avanço muito grande, que poderá prolongar bastante a vida desses pacientes. A grande vantagem do câncer coloretal é o câncer que mais cura é possível, se comparado a qualquer outro câncer visceral. Só que, para fazer o diagnóstico do câncer precoce, tem que ser numa fase que o câncer ainda é assintomático, não tem sintoma, diferente, e a gente consegue, portanto, tratar e curar em 90%. Quando ele começa a ter sintomas, que é sangramento, alteração de hábito intestinal, mas a doença, mesmo assim, é localizada, já a incidência de cura já passa a ser menos que 70%. E, quando a doença já não é mais localizada, já tem metástases, essa proporção cai abaixo de 50%. Está aí a importância
da prevenção do câncer coloretal, para que a gente faça o diagnóstico precoce, para que haja uma redução de 90% da incidência e de morte desses doentes, que pode ser até 100%. Todos nós sabemos que o câncer se inicia, na maioria das vezes, 90%, 95%, a partir de um pólipo, que cresce na parede do intestino. Esse pólipo é uma lesão benigna, que se desenvolve na mucosa do intestino grosso, e que, geralmente, no início, na fase precoce, não tem sintomas, mas que, ao passar do tempo, passa a ter sintoma e ele se transforma. Apesar de ser uma doença benigna inicialmente, existe a transformação para o câncer maligno. Eita, de novo. Ai. Nós sabemos dessa transformação desde 1988, quando foi descrita a sequência adenoma-adenocarcinoma. A mucosa normal pode ser alterada através de uma mutação do gene APC, que vai displasiando, que vai modificando as células, até a formação do adenoma, e, através das mutações dos genes Carras, P53, o DCC, pode, num momento, se transformar em um adenocarcinoma, vai se displasiando, vai se transformando em câncer. Essa transformação demora, em média, de 5 a 10 anos. E quem vai ter pólipos? Como que a gente pode triar esse doente? O que nós sabemos é que qualquer pessoa pode desenvolver pólipos durante a vida, mesmo jovens, por isso a gente detecta pólipo em crianças, por exemplo. Muitas vezes os pólipos surgem de doenças genéticas associadas, então aqueles doentes que têm história familiar de câncer de intestino, de formação de pólipos, esses doentes passam a ser os pacientes que têm maior chance, às vezes 3, 4, 5 vezes maior chance de ter câncer de intestino ou de ter desenvolvimento de pólipos para transformar em câncer. Esses são fatores intrínsecos. Os fatores extrínsecos, por exemplo, nós sabemos hoje, é bem conhecido, os doentes que têm, em especial, dietas ricas em gordura, pobres em fibras, porque as fibras, a gente fala que são, apesar de não serem absorvidas, elas são as vassouras do intestino, elas varrem o intestino, elas limpam o intestino das substâncias cancerígenas que, porventura, estejam aderidas à mucosa. E outros fatores, como os fatores de risco, que facilitariam o aparecimento desses pólipos. Quais seriam esses fatores de risco? Primeiro, o alimentar, que nós já comentamos aqui, eu vou comentar mais tarde também, mas o mais debatido e conhecido são a carne vermelha. Isso é bem estudado e bem sabido, por exemplo, aqui no Brasil é muito visto, por exemplo, no Sul. No Sul tem o hábito de comer só carne vermelha, eles comem muito pouca carne branca e peixe, e carne vermelha todo dia no almoço, no jantar, com grande quantidade, não balanceando a dieta, e isso faz com que haja um desenvolvimento do câncer do intestino por causa das substâncias cancerígenas que esse alimento pode induzir. A obstipação também é outro fator extrínseco, mas importante, porque a gente sabe que mais que 48 horas, substâncias cancerígenas aderidas à parede do intestino, ao longo do tempo, pode levar à transformação para o câncer ou à displasia das células do intestino. Então, o tratamento da obstipação também é muito importante para que a gente retire esse fator externo para a transformação do câncer. O que é extremamente conhecido, e as nitrosaminas estão aí para mostrar como não é só câncer de pulmão que o tabagismo leva, não, e via aérea superior, do todo o trato digestivo e, em especial, do intestino. Então, essa parada
de fumar é importantíssima quando se vai abordar o doente para se fazer a prevenção. A obesidade também está relacionada ao aumento do câncer do intestino. É importante que se oriente o paciente para que não ultrapasse o seu peso ideal. O sedentarismo também é outro fator externo que leva à formação do câncer do intestino, e daí a importância de a orientação do médico que o doente faça exercício. Não é só para a estética, e sim para a prevenção do câncer do intestino. Hereditariedade a gente não pode mudar, mas a gente pode orientar o paciente, ou perguntar, é simples fazer essa triagem, perguntar para o paciente se ele tem na família o câncer de intestino. Esses pacientes têm uma probabilidade muito grande de ter desenvolvimento de pólipos e de câncer do intestino ao longo da vida. E, por isso, é um doente que deve ser um fator de risco maior para esse paciente. Aqueles pacientes que têm história também de ter adenomas, de ter tido um pólipo, ou ter na família pólipos, são doentes de maior risco para desenvolvimento do câncer do intestino. E doenças como consideradas pré-cancerígenas, como a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn, o Dr. Sobrado vai falar em seguida também da importância do tratamento e seguimento desses doentes, porque eles podem, sim, desenvolver o câncer de intestino ao longo da vida. Então, como que nós vamos fazer a seleção desses doentes para a gente fazer a prevenção do câncer de intestino? A primeira coisa que nós temos que fazer, que o médico, em especial o médico generalista, que vai abordar todos os doentes, é conversar com o doente, perguntar para o doente se ele tem algum sintoma. Porque se ele tiver sintoma de sangramento, alteração de hábito intestinal, esse doente não é um doente para prevenção, é doente para diagnóstico, e tem que ser encaminhado, tem que ser feito imediatamente os exames para diagnóstico de câncer coloretal. E os doentes assintomáticos, não têm sintoma nenhum, esse sim, a gente tem que perguntar se tem história familiar. Se não tem história familiar, é o doente com risco menor, mas é o doente que tem que fazer a prevenção do câncer. Que sexo que nós vamos abordar melhor? Independe do sexo, tanto feminino quanto masculino, nós sabemos que a incidência é igual do câncer coloretal, tanto para homens como para mulheres. A idade tem a importância, sim, porque a gente sabe que a maior fase de câncer do intestino é entre 50 e 75 anos, mas tem doente que tem um risco maior a partir dos 50 anos, porque pode ter fatores genéticos e fatores adquiridos que podem levar à formação do câncer. É considerado risco médio aquele indivíduo que tem 50 anos ou mais. Hoje, aqui no Brasil, ainda nós falamos em 50 anos, mas certamente logo mais aí, e aqui na Associação Brasileira de Prevenção de Câncer de Intestino, mesmo a Sociedade Brasileira de Coloproctologia já considera como 45 anos a idade para início da prevenção do câncer de intestino, porque existem vários trabalhos no mundo e a gente segue bem a literatura americana, japonesa e europeia, que os trabalhos demonstraram que o câncer de intestino diminuiu muito a faixa etária, que era de 50 anos, tem muito câncer aparecendo entre 40 e 50 anos, então se baixou a idade para início da prevenção para 45 anos. Então, é considerado risco médio hoje, aquele doente que tem 45 anos, sem fator genético e sem história familiar e sem doença inflamatória intestinal. Esse doente deve fazer a prevenção só pela idade de 45 anos e é considerado doente com risco médio. O doente com alto risco, aquele doente que tem história familiar de câncer, né, ou de pólipo, ou doença inflamatória intestinal. Como que nós vamos iniciar a prevenção? A prevenção nós vamos iniciar orientando o doente, conversando com o doente.
Já nós triamos, sabemos que aquele doente é doente de risco, médio ou alto, e nós vamos falar sobre dieta, que é um dos fatores importantes, que o médico tem que orientar o doente qual é a dieta para a prevenção de câncer, que é a melhor dieta para não ter obstipação, para não ser obeso. Isso tem que ser falado, eu vou falar mais tarde. Falar para o doente fazer exercício físico, o ideal é 3 a 4 vezes por semana, mas a gente pode orientar, se conseguir caminhar, que é o exercício que é barato, que é fácil, é caminhar 1 hora por dia, todo dia, se possível, e deve esse doente evacuar. A cada 48 horas deve evacuar, para eliminar substâncias cancerígenas que, porventura, estejam no intestino. E aí, se não evacua, tem que tratar. O rastreamento, então, deve ser iniciado aos 45, 50 anos para o doente de baixo risco e para o doente de alto risco, aquele que tem história familiar de câncer de intestino, é a partir dos 40 anos ou 10 anos antes do câncer mais jovem da família. Se o câncer mais jovem da família foi 35 anos, então, nesse paciente tem que iniciar a prevenção do câncer aos 25 anos. Essa é a melhor orientação. Só de conversar com o doente, a gente consegue iniciar as prevenções. A dieta, que é a coisa mais fácil, mais importante, tem que iniciar a prevenção de câncer desde a infância. Então, tem que ter uma orientação familiar. Tem que falar só para o doente que ele deve consumir 3 a 4 frutas diferentes por dia, é o ideal. 1/4 do prato, ou 25%, deve ser o hidrato de carbono, aqui no Brasil, arroz, feijão ou macarrão. 25% de proteína, pode e deve comer carne, a carne vermelha também, 2 a 3 vezes por semana a carne vermelha, a branca, o peixe. E quanto de carne vermelha? É a palma da mão de cada indivíduo por refeição. Isso é a melhor orientação, fácil, se faz em qualquer lugar, em qualquer estado. Essa é a melhor orientação para a manutenção do metabolismo normal. 50% do prato, ou 25%, é folha verde, que tem o ferro, tem as vitaminas e tem as fibras, que são as vassouras do intestino, para tirar as substâncias cancerígenas. E os legumes também. Então, 25%, na verdade, 50% do prato é verdura e legumes. Aqui no Brasil é diferente do que a mídia nossa fala, que é a mídia americana, na maioria das vezes, que são 2 litros por dia. Nós sabemos que aqui no Brasil o clima é muito mais quente. O estudo feito pela NASA, que fala em 2 litros de líquido por dia, aqui no Brasil é pouco, que são 3 litros. Por quê? Porque foi feito nos Estados Unidos com uma média de temperatura de 20 graus. Aqui, para os senhores terem ideia, a temperatura do ano passado foi 32 graus a média. Então, 2 litros é pouco, por isso os nossos doentes são obstipados. Na maioria das vezes, não é por falta de fibra, é por falta de líquido. São 3 litros por dia, isso é 12 copos de líquido por dia, 4 copos por período, 4 copos pela manhã, 4 copos à tarde, 4 copos à noite. É só orientar, olha, toma um copo de água, de suco, de chá, do que for, às 8, às 9, às 10, às 11, depois às 2, às 3, às 4 e às 5, depois às 6, às 7, às 8 e às 9. Pronto, são os 12 copos de líquido. Isso é suficiente para hidratar e fazer a evacuação ser pastosa, que é a evacuação normal, e evacuar no máximo a cada 2 dias. No máximo, não, no mínimo. Como vamos fazer esse rastreamento, então, depois dessas orientações? Tem que ser um exame barato e eficiente. Então, o início da prevenção do câncer do intestino, saiu um trabalho agora norueguês dizendo que não é possível fazer por colonoscopia, que seria o exame ideal. Não é possível mesmo, nem para a Noruega, que é rica, né? E o exame, a colonoscopia, realmente é muito rica, é muito cara, até para a Noruega, para os Estados Unidos. Então, o início deve ser com sangue oculto nas fezes.
um teste imunológico, que é muito mais barato do que a colonoscopia, e vai fazer uma triagem enorme para depois se fazer a colonoscopia. E sangue oculto, que inicia aos 45 anos, o doente de baixo risco, e aos 40 anos ou 10 anos antes do câncer mais jovem da família, daquele que tem história familiar. Se o sangue oculto for negativo, se repete o ano seguinte. Se for positivo, esse doente tem que ser examinado para ver se a fonte não é só não é do câncer, e sim pode ser de uma hemorroida, de uma fissura, mas mesmo assim, se tiver sangue oculto positivo, ele deve ser encaminhado para a colonoscopia, que pode ser convencional ou virtual. O que fazer, então, na prevenção? A conscientização da população médica, que nós estamos fazendo aqui, e leiga, vocês, os médicos generalistas, são os multiplicadores dessa prevenção, e todos devemos saber que temos que iniciar, e o SUS está aí, e tem o sangue oculto, e o teste imunológico para ser feito para a população, mesmo sem convênio. O SUS, a partir de maio, então, é determinado pelo governo que deve ser feita essa prevenção, e deve situar o doente no risco desse câncer coloretal. As medidas de rastreamento, os médicos têm que ter o conhecimento, e aqui no Brasil está muito bem determinado qual é. Avisar o doente que tem que mudar o estilo de vida, que é o mais difícil, mas tem que ser feito para prevenir o câncer. E as políticas de saúde, implementação de programas de rastreamento, que nós já estamos estudando junto ao governo qual vai ser a melhor forma, provavelmente em nível de prefeitura, que deve ser feito, não dá para fazer federal, porque o Brasil é muito grande e precisa de preparo para fazer esse rastreamento. Já nós encaminhamos um programa para as prefeituras se prepararem para isso. Implementação dos programas de promoção de saúde, como já está sendo implantado em todo o Brasil. Então, é isso. Muito obrigada.